Por que infrações são classificadas em níveis? Quando fala níveis é leve, média, grave e gravíssima, né, gente? Você já sabe disso. Por que elas são classificadas em níveis? Para demonstrar ali, classificar, dependendo da conduta do motorista, uma gravidade, uma punição distinta. Se ele faz uma coisa mais leve, por exemplo, simplesmente o leve, bota um leve aqui, um exemplo de leve. Deixou de portar um documento obrigatório. Leve. Professor, hoje em dia não precisa de portar o documento mais? Precisa sim. Só não vai ser multado se o agente conseguir verificar no sistema lá na hora lá. Mas se não conseguir verificar, você tem que mostrar o documento para ele. Deixou de portar o documento, é leve. Agora, avançou um sinal vermelho do semáforo, por exemplo. Aí já é gravíssima. Tá vendo? Então, e o risco é muito maior do que deixar de portar um documento, né? Então, conforme a gravidade, conforme o risco, vai aumentando a gravidade e a punição também. Para definir valores fixos? Não é para isso, não. Para refletir o risco real do comportamento? Certamente vai ser essa a resposta. Para beneficiar motoristas experientes? Não. Para dificultar o sistema? Não. A resposta é B de bola. Por que perder prazos no processo de multa é ruim? Perder prazo. Dentro de um processo de punição, aqui estou falando multa, mas qualquer tipo de punição, tem prazos. Se você perde os prazos, isso é ruim. Por que é ruim? Porque você perdeu o prazo, você tinha o direito de se contestar aquilo, se defender, recorrer. Vamos lá, a contestação vira automática. A contestação é a sua reclamação. Ela vira automática? Não, se você não fizer a sua contestação, a sua defesa, o seu recurso dentro do prazo, não vai virar automático, não. Letra A está fora. Você perde o direito de se defender? Em parte, sim. Se você tinha até o dia tal para poder fazer a sua defesa, o seu recurso, e não fez, administrativamente você perdeu aquele direito. Em parte, sim. Pode ser que judicialmente depois você venha contestar, mas dentro do processo administrativo, perdeu. A multa some do sistema? Quem dera, né? Deixa o prazo vencer e a multa vai sumir? Não é assim. O valor diminui? Mesma coisa, né? Não vai diminuir. Letra B de bola é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Por que realizar freada brusca pode ser perigoso? Gente, frear bruscamente é perigoso. O risco de alguém bater na traseira do seu carro é muito grande, né? Freio bruscamente. Você só pode frear bruscamente se for uma situação totalmente imprevisível para evitar um problema maior. Uma criança que saiu do nada de trás de um carro estacionado, você não estava vendo, ela entrou correndo na frente, você teve que frear bruscamente. Se quem está atrás não estiver mantendo distância de segurança, aí lascou, né? Mas você vai ter que frear, você não pode atropelar a criança. Então, freada brusca é perigoso por quê? Porque indica desatenção, nem sempre, às vezes foi uma situação inesperada. Na maioria das vezes indica desatenção, sim. E proporciona ele risco de colisão traseira, né? Alguém pode colidir com a traseira do seu carro, sim. Essa é a resposta. Por que é proibido estacionar a menos de 5 metros de uma esquina? Porque está na lei, né? Proibido porque está na lei, mas vamos lá. Porque é um espaço reservado para carga e descarga? Não, não é. Porque essa área é de uso exclusivo dos pedestres? Também não. Porque a prefeitura costuma instalar lixeiras nesses locais? Também não. Porque atrapalha a visão. Atrapalha a visão de outros motoristas. Estaciona dentro da esquina, atrapalha a visão, dificulta manobras, além de ser uma infração de trânsito. Não pode. Portanto, letra D de dado a resposta. Qual é a classificação da infração por deixar de usar a seta? Seta é a luz indicadora de direção, né? Se cai seta aqui, você entende, mas se muda, se o Detran resolve usar do jeito que está lá no código. Lá no código fala luz indicadora de direção. É a mesma coisa, é seta. Qual que é a infração aí? Ele foi mudar de faixa ali e não deu seta. É leve, gravíssima, média ou grave? É grave. Agora tem aquele macete que eu ensino, que é um macete que ajuda em 60% das vezes. 60% é um pouco mais da metade das vezes. Então, assim, eu não gosto de ensinar macete que tenham menos de 80% de eficácia. Mas nesse caso eu tive que ensinar
porque foi o que deu para fazer e vamos lá, né? 60% de vezes vai dar 60% das vezes vai dar certo. 40% das vezes vai dar errado. E quando você não sabe nem para que lado venta, tem que usar os 60% aqui, né? Tem 40% de chance de errar, mas tem que usar. E qual que é o macete? É quando a infração oferece risco direto à integridade física ou à vida. Cá para nós, deixar de dar uma seta, risco direto, não oferece não. Pode ser um risco indireto, né? Às vezes fechou o motociclista ali e tal, mas risco direto, não. Então não era para ser gravíssima e nem grave, era para ser leve ou média, porque não oferece risco direto, uma seta. Pois é, mas aí entrou naqueles 40% das vezes que não dá certo o macete, tá? Por isso que é grave. Qual é a gravidade da infração por desobedecer às ordens de um agente de trânsito? Imagine que o agente de trânsito deu a ordem para você seguir. Está lá debaixo do semáforo dando ordem para seguir. Você vai e para, desobedece ele. Preferiu obedecer o semáforo. Olha, a ordem do agente está sobre a ordem do semáforo. Quando você desobedece, você comete uma infração de trânsito grave. A menos que a ordem que ele tenha dado já exista uma infração específica. Por exemplo, ele te deu uma ordem de parar e você não parou. Quando a gente não para numa placa de parada, no semáforo vermelho, ou mediante a ordem de parada do agente, aí já existe a infração específica que é gravíssima, tá vendo? Então presta atenção. As ordens do agente, de um modo geral, a resposta vai ser grave. Agora, se a questão especificar a ordem de parada, aí é gravíssima. Fechou? Tá aí. Letra B a resposta. Qual a validade da permissão para dirigir? PPD, é a carteira provisória. Vale por 1 ano, não é? Só até passar na prova de direção? Só é casca de banana. Onde tem casca de banana, a gente elimina. 5 anos para qualquer pessoa. Qualquer é casca de banana. Onde tem casca de banana, a gente elimina. 1 ano, ok. Essa é a validade da permissão para dirigir, não é? Depois será expedida a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação Definitiva, ou a CC. Aí muita gente vai ficar em dúvida, mas peraí, eu tinha uma PPD, uma permissão para dirigir, e agora vai emitir uma ACC? Na verdade, quem tem a PPD vai mudar para ACC. E quem tem uma ACC provisória, porque existe isso, você não sabia não? Quem tem uma ACC provisória, aí muda para ACC definitiva. Só que parece que o examinador aqui, na hora de elaborar a questão, não se atentou para esse detalhe. Então isso aqui é um ponto fora dessa alternativa. Até aqui estava tudo certinho. Aqui é um ponto fora. Mas vamos continuar lendo. Se o condutor preencher os requisitos. Que requisitos? Não cometer nenhuma infração grave nem gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias. Então aqui também deu ok. Mas aqui não. Então essa aqui ficou aquela meio certa, né? Um certo com cortezinho aqui. 6 meses, essa a validade da carteira provisória? Não, não é 6 meses. Então já vou eliminar ela e vou naquela meio certa mesmo. Porque apesar desse ponto fora, tem que ser ela a resposta, né? Qual a conduta incorreta? Presta atenção quando a questão pedir a incorreta, para você não dar bobeira e marcar a correta, tá? É muito comum a gente dar esse vacilo na hora da prova. Qual é a conduta incorreta do motociclista ao se aproximar de pedestres na via? Buzinar alto para avisar. Olha, buzinar, eu falei que 99% das vezes que aparecer buzinar, esse buzinar é errado. Então isso aqui é errado. Essa letra A é errado. Né? Então, ó, não posso. Como eu estou procurando a incorreta, vai ser essa a resposta, né? Vamos ver as outras, ó. Reduzir e dar passagem, está correto. Sinalizar qualquer manobra. Aí aqui ó, tem uma casca de banana. E qualquer manobra precisa ser sinalizada? Qualquer, deixa eu pensar. Pode ser que sim. Nesse caso, os 90% das cascas de banana não funcionaram. Aí caiu aí nos 10%, né? Aqui está correto. Manter distância lateral está correto. Então a única incorreta aqui é a letra A. Bora ver? Isso mesmo, buzinar. Está incorreto, né, motociclista? Não vai ficar buzinando para os outros saírem da frente, não. É correto parar na contramão para desembarcar passageiro? Gente, contramão. Você vai parar para desembarcar a pessoa? Aqui está dizendo que é permitido, aqui está dizendo que é permitido, aqui está dizendo que sim, que é correto, mas aqui está dizendo que não. Qual técnica a gente consegue aplicar aqui? É a técnica da ovelha negra.
Ovelha negra quer dizer, está todo mundo dizendo que sim, que é permitido. Só uma dizendo que não, é a diferentona. Quando isso acontece numa questão, é 80% de chance desta ser a resposta. Vamos ler? Não, além de ser perigoso, é configurado como infração de trânsito. Essa é a resposta B de bola. Tá aí. O motorista percebe que o outro cometeu um erro no trânsito. Qual deve ser a sua reação? Imagina, você está dirigindo, o cara te deu uma fechada. Não deu certo, mudou de faixa na sua frente, te fechou, ele cometeu um erro. O que você tem que fazer? Qual que deve ser a sua reação? Normalmente o pessoal mete a mão na buzina, né? Faz um gesto obsceno, xinga, resmunga, chama para briga. Isso é o normal que a gente vê no trânsito, mas não é o aceitável. Manter a calma, evitar discutir, evitar revidar. Coisa linda essa aqui. Fechar o outro carro para ensinar uma lição para ele. Não. Buzinar de forma insistente, é o que normalmente a gente vê acontecendo. Também não. Gritar para mostrar que você tem razão. Não. Você vai arrumar uma briga aqui. Letra A é o procedimento adequado de bom convívio no trânsito.